Diante da demora do Congresso para votar o PL das fake news, o Supremo marcou o julgamento de ações sobre o Marco Civil da Internet, que tratam de temas que são alvos do projeto de lei. A Corte foi acusada de fazer ativismo judicial, mas depois tirou as ações da pauta e não definiu um novo julgamento. Eu sou a Aline Pellegrini e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Suzana Souza e estou aqui com a Aline para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo começo de noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Quarta-feira, 17 de maio de 2023, dia em que o Supremo Tribunal Federal adiou o julgamento de ações sobre o Marco Civil da Internet. Esse julgamento ficou para a segunda quinzena de junho, mas ainda não tem uma data definida. O adiamento foi feito pela presidente da Corte, a ministra Rosa Weber, a pedido dos relatores das ações, os ministros Edson Fachin, Dias Toffoli e Luiz Fux. Oficialmente, a justificativa do Supremo para adiar o julgamento sobre o Marco Civil é de que não daria tempo para julgar as ações. São 4 que estavam previstas para serem analisadas nesta quarta. 2 que questionam se aplicativos de mensagens, como o WhatsApp e Telegram, podem ser suspensos caso se neguem a fornecer às autoridades conteúdos de usuários investigados pela Justiça. As outras 2 discutem a validade de um dispositivo do Marco Civil da Internet, segundo o qual as plataformas digitais não têm responsabilidade sobre as postagens de terceiros, a não ser em caso de descumprimento de ordem judicial. Esse é um dos pontos centrais do PL das fake news. O Marco Civil estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil e determina também as diretrizes para a atuação do Estado. Ele foi aprovado em 2014 e colocou o Brasil na vanguarda mundial à época, mas de lá para cá muita coisa mudou no âmbito digital. Desde a aprovação do Marco Civil da Internet, a concentração sem precedentes de poder econômico e controle social nas mãos de poucas empresas mudou de vez os rumos da agenda digital no mundo. Fenômenos como as chamadas plataformização e datificação da vida social, com aplicativos sendo usados para atividades tão variadas quanto cívicas, sexuais e laborais, geraram uma infinidade de dados para as empresas que os controlam. O Rafael Zanata, diretor da organização Data Privacy Brasil, disse em entrevista para o Nexo que isso é o que os filósofos chamam de Platform Power, uma concentração de poder muito grande em poucos agentes econômicos, com a capacidade de modular e influenciar diretamente a vida de milhões de pessoas. Isso sem qualquer transparência ou limite sobre que tipo de informações poderiam ser usadas, segundo Zanata, porque as leis de proteção de dados eram frouxas. Pelo Marco Civil da Internet, as plataformas digitais não têm responsabilidade jurídica sobre conteúdos postados por terceiros. Isso a não ser em casos de determinação judicial contra a postagem. Por isso, para os defensores do PL das fake news, o Marco Civil da Internet precisa ser atualizado e o projeto de lei cumpriria essa função. A proposta tenta dar uma resposta para problemas como a desinformação e a responsabilização das redes. Aí entra a parte política. Extraoficialmente, as 2 vezes, ao colocar e retirar o assunto da pauta, o Supremo dá um recado para o Congresso. Os ministros defenderam que a Corte julgasse as regras do Marco Civil da Internet porque consideraram que os parlamentares estão demorando para votar o projeto de lei. A votação do PL das fake news foi adiada no dia 2 de maio. A mudança aconteceu depois de um pedido do relator do texto ao presidente da Casa, o Arthur Lira. A requisição foi feita porque não havia votos suficientes para sua aprovação. O PL das fake news tramita no Congresso desde 2020. Naquele ano, ele foi votado no Senado e está em tramitação na Câmara desde então. O texto ganhou força em 2023 depois dos recentes ataques violentos em escolas e também do 8 de janeiro, quando bolsonaristas realizaram atos antidemocráticos e atacaram as sedes dos 3 poderes em Brasília. A discussão em torno do PL das fake news mobiliza interesses de grupos como políticos, empresas de tecnologia e organizações da sociedade civil, que se dividem em relação à sua aprovação. Diante da mobilização no Congresso para a votação dele, gigantes da tecnologia usaram as suas plataformas para divulgar campanhas contra o projeto de lei, que pretende, entre outros pontos, atribuir maiores responsabilidades jurídicas para essas empresas.
No início de maio, a ofensiva de Big Techs contra o PL das fake news, envolvendo inclusive suspeitas de manipulação de algoritmos para favorecer os interesses dessas empresas, também chamou atenção para o poder das plataformas de dirigir o debate público de acordo com seus interesses corporativos. A extrema-direita ficou do lado das plataformas digitais pelo boicote ao projeto de lei. Eles se alinham por uma desregulamentação, de acordo com uma reportagem da agência pública, que mostrou os resultados de um levantamento do NetLab, o Laboratório de Estudos de Internet e Mídias Sociais. Ele concluiu que existem duas grandes narrativas falsas coordenadas pela extrema-direita nas redes contra o projeto. A primeira narrativa é de que o texto do PL favorece os grandes grupos de mídia. A outra é de que o governo usa tragédias, como os atentados violentos em escolas, como pretexto para implantar o projeto e usar ele como uma forma de censura. Foi nesse contexto que o Lira adiou a votação do tema. A falta de votos suficientes para aprovar o projeto, que é apoiado pelo governo, foi considerada uma derrota do Planalto no Congresso. E foi nesse mesmo contexto que o Supremo colocou o tema na pauta. A ministra Rosa Weber marcou o julgamento das ações sobre o Marco Civil da Internet no mesmo dia em que o Telegram enviou uma nota para todos os seus usuários distorcendo pontos do PL das fake news. O entendimento dos ministros do Supremo, segundo o jornal Folha de São Paulo, é de que é preciso exigir das plataformas uma moderação de conteúdo mais rigorosa. O deputado Orlando Silva, que é relator do PL das fake news, já tinha reclamado em entrevista para a Folha da decisão da Corte de colocar o tema em pauta e se antecipar ao Congresso. Abre aspas para ele. Ainda batalho para convencer os meus colegas que devemos cumprir nosso papel e não abrir caminho para ativismo judicial. Fecha aspas. O ativismo judicial acontece quando um juiz ou um colegiado de magistrados toma decisões que dão novas interpretações para a legislação em vigor. Às vezes elas são recebidas como inovações às regras vigentes. O cientista político Hernani Carvalho disse em entrevista para o Nexo que, abre aspas, são decisões polêmicas que não estão estabelecidas no Estatuto Legal e podem ser alvos de bastante crítica, fecha aspas. São considerados exemplos de ativismo judicial a equiparação do casamento homoafetivo aos casamentos entre homem e mulher, feita pelo Supremo em 2011. Ou a autorização de 2012 de interrupção da gravidez em casos de fetos anencéfalos. A partir de 2019, durante o governo Bolsonaro, conforme cresciam os ataques do presidente ao Supremo, os ministros do tribunal passaram a atuar de forma mais uníssona, especialmente nos casos que envolviam ameaças a ministros e à corte. Bolsonaristas do governo e do Congresso viram o movimento como uma afronta a eles e diversas vezes reclamaram de que o Supremo estava fazendo ativismo judicial. Sobre isso, o ministro da Corte, Luiz Roberto Barroso, disse o seguinte em uma entrevista para o programa Roda Viva da TV Cultura em 2020. O ativismo judicial é uma lenda. O que existe no Brasil é um certo protagonismo judicial, que eu já vou lhe explicar. Mas ainda, se há uma insatisfação da sociedade com o Supremo, eu acho que num determinado momento houve. Especialmente pelo modo como o Supremo enfrentou a questão da corrupção e os processos criminais que lá chegaram e uma oscilação jurisprudencial. Eu não estou dizendo certo ou errado, nem criticando ninguém, mas objetivamente houve o fim da segunda instância. Um desencontro entre o sentimento da sociedade e algumas posições do Supremo. Portanto, o Supremo se desencontrou da sociedade, especialmente na sua jurisdição penal, criminal, que ele não devia ter. Mas, quando se trata de defesa dos direitos fundamentais e de proteção da democracia, o Supremo marcha unido e, quando faz isso, ele tem apoio da sociedade. E o Supremo foi decisivo no avanço de lutas da causa negra, da causa gay, de demarcação de terras indígenas, na violência contra a mulher. Muita gente acha esse ativismo um problema. O professor de Direito Constitucional Conrado Rubner Mendes disse para o Nexo que a ideia de que o Supremo pratica ativismo judicial está mais forte e que isso desgastou a corte no sistema político e transformou ela em alvo fácil de críticas. Abre aspas para ele. É uma instituição que deixou se fragilizar e a culpa, em boa parte, é a conduta anti-institucional de muitos ministros. Fecha aspas.
O sociólogo Luiz Werneck Viana disse para o Nexo que o fenômeno de judicialização da política é resultado do enfraquecimento das instituições republicanas, como o Congresso e os partidos políticos, o que abriu espaço para o judiciário assumir o papel de protagonista. Então, para que o Supremo não assuma protagonismo, o Congresso precisa trabalhar e votar o PL das fake news. Para virar lei, o projeto ainda precisa da aprovação no plenário da Câmara, o que não tem data para acontecer ainda. Depois, ele vai voltar para o Senado. Isso porque o texto do projeto de lei teve muitas mudanças depois que passou pela Casa em 2020. E depois, ele ainda precisa da sanção do presidente da República. O mandato do deputado federal Deltan Dallagnol, do Podemos do Paraná, foi cassado na terça-feira por decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Ex-chefe da Força-Tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba, ele afirmou que a decisão da corte é uma vingança contra agentes que ousaram combater a corrupção. A Isabela Cruz está escrevendo sobre o que está acontecendo com a Lava Jato. Isabela, o que motivou a decisão do TSE contra o Dallagnol? O TSE entendeu que o ex-procurador tentou fraudar a lei das inelegibilidades. É o seguinte, Dallagnol deixou o Ministério Público em novembro de 2021. Pela lei, um membro do Ministério Público que peça exoneração quando ainda tem contra si processos administrativos disciplinares pendentes, fica sem poder se eleger. Esse não era o caso de Dallagnol, que sofria 15 procedimentos administrativos no Conselho Nacional do Ministério Público, como reclamações e sindicância, mas não processos disciplinares propriamente ditos. Só que o TSE viu fraude à lei quando Dallagnol pediu exoneração quase um ano antes de se candidatar a deputado federal. E logo depois que um colega seu na Lava Jato tinha perdido o cargo por irregularidades cometidas no âmbito da operação. Para os ministros, esse timing das atitudes de Dallagnol, combinado com a gravidade das suspeitas que pesavam contra ele no Conselho, mostra que a mudança profissional ocorreu justamente para evitar que os procedimentos pendentes virassem processos disciplinares, o que o tornaria inelegível. E aí, por unanimidade, os ministros concluíram que o ex-chefe da Lava Jato não poderia ter se candidatado em 2022. Ele perdeu o mandato, mas ainda cabe recurso. E Isabela, que debates jurídicos a decisão levantou? Olha, como o próprio relator do caso, o ministro Benedito Gonçalves, escreveu, a decisão pela cassação se deu por uma somatória de fatores que demonstrariam a intenção de Dallagnol de fraudar a lei. Não é dos argumentos mais fáceis. O professor Rafael Maffei, por exemplo, da Faculdade de Direito da USP, destacou no Twitter que a lei é clara ao dizer que só fica inelegível quem tinha processo administrativo disciplinar pendente. Outros especialistas também apontaram que essa interpretação mais expansiva do TSE sobre o que deixa ou não uma pessoa inelegível desrespeita o voto popular. Dallagnol foi o deputado federal mais votado pelo Paraná em 2022. Já outra parte da comunidade jurídica concordou com o Tribunal Eleitoral. Eu falei, por exemplo, com a professora Letícia Kreutz, que era da Federal de Minas Gerais e está em transferência para a Federal do Paraná. Ela destacou que em outros assuntos o TSE tem usado a ideia de fraude à lei e não teria por que ser diferente no caso das inelegibilidades determinadas pela lei da ficha limpa. Como não é incomum no direito, tem entendimentos razoáveis em diferentes frentes. O texto da Isabela você lê no nexojornal.com.br. No site você acompanha tudo que a equipe do Nexo produz diariamente. Tem notícias rápidas que te ajudam a entender o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Textos de profundidade explicando os temas mais importantes do dia, colunas de opinião e gráficos que destrincham dados das mais variadas áreas. Como você sabe, o Nexo é um jornal independente por assinatura e sem publicidade. Para ter acesso a tudo isso, apoiar o Durma e ainda receber newsletters exclusivas, é só fazer sua assinatura. Tem um link com desconto na descrição desse episódio. O último relatório do Centro de Monitoramento de Deslocamento Interno mostrou que, em 2022, mais de 71 milhões de pessoas em todo o mundo foram forçadas a deixar as suas casas devido aos extremos climáticos e aos conflitos ambientais em seus países. A Andréa Coutinho Loubach escreveu sobre isso na sua coluna para Ponto Futuro, que tem um clima entre os seus temas de cobertura. Ela conta pra gente o que leva à migração climática. É muito difícil de quantificar esse fenômeno, porque geralmente não existe só uma razão que leva as pessoas a se deslocarem.
em seus países, em seus estados, em suas comunidades, mas sim um conjunto de fatores impulsionados pela crise do clima. E o racismo ambiental, sem dúvidas, é um dos principais fatores que impulsionam esses movimentos. Por isso que o nosso papel aqui é cobrar as propostas e ações do atual governo para lidar com as migrações climáticas no nível nacional, né, para que a gente não testemunhe tantas pessoas migrando de uma comunidade a outra, de uma favela a outra, de um quilombo a outro, e, sobretudo, que a gente consiga proteger juridicamente o direito de migrar e o de permanecer. Tudo isso com segurança e dignidade. A coluna da Andrea você pode ler em nexojornal.com.br/.futuro. Da decisão do Supremo de adiar a votação sobre o Marco Civil da Internet, passando pelo debate sobre a cassação do mandato de Deltan Dallagnol e terminando com o fenômeno das migrações climáticas, durma com essa. Com roteiro e produção de Aline Pellegrini, edição de texto de Suzana Souza, participações de Isabela Cruz e Andrea Coutinho Loubach, edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã tem mais, até!